Olá meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual do Criador. Eu sou Ícaro Medeiros e estamos aqui para falar do sétimo vídeo da série de 8 vídeos que eu prometi fazer sobre os segredos do sonho revelados de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E eu quero aproveitar nesse sétimo vídeo para relembrar rapidamente o que nós falamos nos vídeos anteriores. Para quem não sabe, essa história foi revelada no livro de Daniel, na Bíblia, capítulo 2, que fala que o grande rei Nabucodonosor da Babilônia teve um sonho. Esse sonho perturbou demais, até que Daniel pôde dar a revelação a ele. Diz que o rei estava diante de uma gigantesca estátua, e nessa estátua tinha várias partes luminosas, maravilhosas, estrondosas, e cada parte determinava um tempo instituído por Deus, um tempo que Deus iria trazer mudanças para o mundo todo. E diz que a cabeça daquela estátua era uma cabeça de ouro, simbolizando os tempos do Império Babilônico, o tempo que Deus determinou para o grande Império da Babilônia, ao qual o próprio Deus diz que seria o império mais esplendoroso de todos, o império mais pomposo de todos, o Império Babilônico. E depois disso viria o peitoral e os braços de prata, simbolizando a outra época, que seria o Império Medo-Persa, que surgiu logo após os babilônicos. Também um império muito poderoso e muito forte, um império dominador, que expandiu os seus territórios pelo mundo antigo, com os seus grandes reis poderosos, o rei Ciro, o mais famoso deles, Artaxerxes, virou até tema de filme. Depois disso, outro tempo instituído, que seria os tempos do tronco e coxas de bronze, simbolizando a época do Império Grego, que veio logo em sequência. O Império Grego, que foi levantado por Alexandre o Grande, famoso Alexandre o Grande. Depois disso, viria então um tempo muito terrível, um tempo muito feroz, que seria o tempo das pernas de ferro. Diz que o ferro viria para destruir, para esmagar, para acabar com os outros povos. Esse império foi o grande Império Romano. Dizem os grandes historiadores que este foi o império mais terrível de todos, porque eles destruíam e escravizavam de todas as nações de uma maneira muito cruel. Eles faziam questão de instituir o seu poder, e aqueles que se rebelassem, eles eram então crucificados. Sim, foi na época do Império Romano que se instituiu, então, que se profusou a crucificação. Tanto é que Jesus foi crucificado na época do Império Romano. Era uma forma muito cruel de matar. Era a forma mais cruel de todas. E então chegamos hoje ao nosso sétimo vídeo, em que eu quero falar sobre a última parte dessa estátua. A estátua que diz que ela teria os pés de ferro também, misturados com barro. Ícaro, o que é isso? O que é ferro misturado com barro? Você já viu ferro misturado com barro? Olha, eu nunca vi. Ferro e barro não se misturam, é o que diz a Bíblia. Ferro e barro não se misturam. Diz que esse último império, que seria o último império dos impérios, seria o tempo que o Senhor Deus determinou para terminar a era dos impérios. Esse último império, ele teria a força do ferro ainda, porém ele teria fraquezas também, simbolizadas pelo barro. E esse império, para se manter, ele precisaria fazer coligações, precisaria fazer casamentos mistos, ajuntamentos, alianças, para conseguir se manter. Por isso que, e esse império que eu estou falando é o Império Romano também, é a segunda parte do Império Romano. Isso que o Império Romano, de todos esses impérios que eu citei, foi o que se manteve por mais tempo. Ele conseguiu se manter por aproximadamente 600 anos. Porém, ele precisou fazer coligações para se manter. Por quê? Por que será? Ele não era tão forte, ele não era tão feroz, ele não humilhava seus adversários? Pois é.
Mas para tudo isso precisa ter dinheiro, precisa ter gente para trabalhar, precisa ter braços, precisa ter pessoas que façam acontecer. E isso tudo é muito caro. Os grandes impérios do mundo, eles passaram por um momento de fraqueza quando eles começaram a ver os cofres se esvaziarem. Quando eles começaram a perceber que os países que eles conquistaram já não tinha mais o que extrair deles. E aí eles começaram a perder o domínio sobre as outras nações. É claro que vocês sabem que todo país que é conquistado por outro, eles ficam em guerra para tentar se desvincular, né, sair. Né? Hoje existem algumas histórias pelo mundo acontecendo ainda nessa época. Por exemplo, o que está acontecendo lá na Crimeia, né, que é uma região que fica na Ucrânia, porém o povo que fica na Crimeia se considera russo, então o governo russo foi lá e invadiu a Crimeia para puxar a Crimeia para a Rússia, e fica aquela guerra, porque a Ucrânia considera a Crimeia parte do seu país. E aí? Né? Então quem tem mais vai ganhar essa batalha. Entende? E diz que então o Império Romano ele começou a sofrer muitos ataques, muitas guerrilhas pelo mundo. Surgiram então aqueles chamados bárbaros, né? Você já viu aqueles filmes de bárbaros, de vikings, né? Você acha aquilo uma coisa, nossa, né? Que bonito, né? Aqueles caras fortes e tal. Mas na verdade nada mais é do que guerrilhas que se faziam para tentar pegar o inimigo na sua fraqueza. Afinal eles sabiam que o Império Romano não tinha mais aquela força para se manter, né? Então teve um momento, a partir do ano 300 em diante, mais ou menos, em que o Império Romano foi dividido em dois. Houve a parte ocidental e oriental. E a parte oriental ainda foi a parte que ainda passou por mais peleja, e a parte ocidental foi a parte europeia, né? Foi a parte em que eles ainda conseguiram manter algum domínio, enfim. A verdade é que um dia o Império também acabou terminando, porém não houve outro Império que surgisse depois. O Império Romano não foi derrotado por outro império, não. Ele foi derrotado pelas suas fraquezas, assim como o ferro misturado com barro. E você me pergunta, mas Ícaro, por que será então que o Império Grego, por exemplo, não se levantou novamente? Por que será que não surgiu de novo os antigos babilônicos, os egípcios, sei lá? Deus colocou o quê? Que haveria os templos das estátuas, né, da estátua, cabeça de ouro, peito de prata e assim por diante, e que no fim haveria os pés de ferro e barro. E aí o quê? E aí acabou. Pode ver, pode reparar que daí em diante nunca mais se levantou um império pelo mundo, nunca mais se levantou um grande império. Pode reparar, pode perceber que sempre que um país domina outros, esse domínio não dura mais do que décadas. Foi assim com a antiga União Soviética, foi assim com a Alemanha de Hitler. Olha só que derrota. Foi um país que foi na ganância do seu líder, que tentou conquistar a Europa, anexou a Polônia, anexou a Áustria, enfim, fez alianças, mas houve uma grande guerra e eles acabaram sendo humilhados naquela batalha. Ou seja, não há mais quem consiga instituir um império mundial. E você vai me perguntar, talvez você vai me perguntar, mas Ícaro, e as potências mundiais? E os Estados Unidos e a China que está se levantando? Olha, são grandes potências e que dominam o comércio mundial. O que acontece lá realmente vai se refletir no mundo todo, no que se diz respeito à cultura e às finanças. Porém, todos os países têm, a grande maioria dos países tem a sua soberania preservada. Ou seja, o Brasil, por exemplo, nós brasileiros, nós temos a nossa soberania, as nossas leis e seguimos aquilo que a nossa Constituição diz, né? Não vai chegar ali, por exemplo, um presidente americano e dizer o que vai acontecer aqui. É claro que tem gente que tem invenções, né? Fala que o Brasil é dominado, mas não é nada disso, tá? É invenção de pessoas sensacionalistas. Domínio mesmo, como o Império Romano teve, isso não existe mais. Isso existe em algumas partes do mundo bem pequenas.
não dá para se dizer que se instituiu novos impérios, não dá. Talvez aqui me pergunte, mas o Império do Brasil, o Brasil já foi império? Sim, o Brasil já foi império. Se você não sabia, está sabendo agora. O Brasil já foi império nos tempos do imperador, tá lá na novela, né? Os tempos do imperador, né? Teve Dom Pedro I, Dom Pedro II, eles eram conhecidos como os imperadores do Brasil. Porém, o Brasil não era um império propriamente dito, porque ele não tinha a força de um império, ele não tinha o poder financeiro, ele não tinha um domínio sobre outros povos, como os impérios que eu estou citando aqui, tá? O Brasil é considerado império unicamente e exclusivamente porque o Brasil é um país muito grande. Vamos falar a verdade, é um país de dimensões continentais. Mas é um império também que não durou por muito tempo, né? Durou apenas 2 gerações, Dom Pedro I e II, e logo se instituiu a República, e aí parou-se essa história de Império do Brasil. Eu quero aqui que você saiba também que, além do poderio financeiro e tudo mais, poderia ter se levantado outros impérios, do mesmo jeito que alguns impérios surgiram praticamente do nada e eles acabaram se levantando? Poderia. Mas por que não se levantou? Porque Deus determina os tempos. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Eu gostaria de ler para vocês rapidamente o que diz em Mateus, seu capítulo 24, 35. O Senhor Jesus diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Sabe, Deus é o único no mundo, é a única pessoa do mundo inteiro capaz de dar uma palavra e asseverar que aquela palavra vai se cumprir. A Bíblia está cheia de palavras que são prometidas e vêm se cumprindo ao longo da história. Eu desafio você a postar aqui nesse vídeo, ou a postar no direct, o que for, algum livro, alguma profecia que esteja fora da Bíblia e que tenha se cumprido de forma a mudar a história do mundo. Eu duvido, sabe? Às vezes a história do mundo ela tem se transformado mediante a palavra de Deus. Aí você fala, puxa, mas o mundo tornou-se tão cruel por Deus, tanta destruição, tanta fome, tanta tristeza. E isso é por falha do homem. Mas todos os eventos históricos, os eventos assustadores da história, eles têm acontecido conforme a determinação de Deus. Em Isaías 40, no versículo 21, diz assim, olha, presta atenção. Vocês não sabem? Já não ouviram? Não foram avisados desde o princípio? Não entendem como a terra foi feita? Ele, o que se assenta acima do círculo da terra, para quem seus habitantes parecem gafanhotos. Para Deus, nós somos como gafanhotos, de tão pequenos. Ele estende os céus como uma cortina, esparrama-os como uma tenda para morar. Ele reduz os príncipes a nada, os regentes da terra ao vazio. Mal são plantados, mal são semeados, mal lançam as raízes no solo. Quando sopra sobre eles, eles secam, e o vento os leva embora como a palha. Com quem então vocês me compararão? Com quem eu me pareço? Pergunta o Santíssimo Deus. Com quem ele se parece? Você vê que fala aqui que eles vão embora como palha, assim como foi. Hoje, se você perguntar para alguém, por exemplo, que esteja cursando a 5ª série, se eu perguntar para alguém da 5ª série quem foi o rei Nabucodonosor, praticamente não vão dizer quem, não vão saber quem foi. Se eu perguntar para alguém da 5ª série quem foi Alexandre o Grande, quem foi? Sabe? Quem conhece essas histórias é porque estudou mais, porque procurou saber. Porque olha, são histórias que não chamam mais atenção, são como a palha. Isso passou. Eles foram grandes, mas passou. Mas Deus, esse não passa. Ele é soberano sobre a terra. Olha o que ele fala. Voltem os olhos para o céu. Vejam quem criou estas coisas. Ele traz seus exércitos em sequência e chama cada um pelo nome, por meio do seu grande poder e da sua força absurda. Nenhum deles se perde, nenhuma estrela se perde. Ele conhece o nome de todas elas.
Esse é o Deus que criou o mundo e que rege o mundo até hoje. Mas Ícaro, o mundo é regido com tanta tristeza, com tanto ódio. O Senhor está regendo o mundo e o homem não está percebendo. Aqueles que estiverem percebendo passarão por uma grande transformação em sua vida. E isso já me dá uma pitadinha do que vai ser no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre o fim dessa profecia. O fim dessa profecia diz que uma pedra, uma pequena pedra, foi cortada da montanha, sem ajuda de mãos humanas. Diz que essa pedra caiu sobre aquela estátua. E aquela estátua foi ao chão. Aquela estátua foi destruída, foi destroçada, virou como palha ao vento. E aquela pedrinha, ao contrário disso, ela passou a crescer, 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 até se tornar uma montanha e cobrir toda a terra. Mas o que será que é isso? Presta atenção no próximo vídeo, porque esse vídeo vai falar sobre tempos atuais, gente. Preste atenção, tempos atuais. Gente, se você gostou do vídeo, se você se interessou pelo próximo vídeo, se você quer dar dicas e sugestões para mim, se você não gostou também, comenta. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, eu peço que você se inscreva neste canal e me siga nas redes sociais, Manual Criador, estou no Instagram, estou no Face, estou começando, gente, então me ajudem, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.